Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, o projeto, ao longo desse período, recebeu um número muito grande de sugestões e a gente, dentro do possível, foi atendendo, buscando consenso a cada nova sugestão. Vou passar por algumas delas. Uma delas surgiu aqui no plenário agora há pouco, uma manifestação do desejo de alguns vereadores de regular a situação do passageiro menor de 18 anos. E consultamos aqui quase que todos e há praticamente unanimidade com relação à restrição do passageiro menor de 18 anos como passageiro de motociclistas que trabalham de forma ligada a cooperativas, ligado a associações ou empresas. Acho que é um avanço interessante, é por isso que faço essa menção aqui. Foi colocado no projeto que as motos utilizadas no transporte de passageiros não devem ter menos de 8 anos de uso. Foi inserido que apenas um veículo por condutor por vez. Havia uma discussão com relação a isso, bem por vez. Por exemplo, alguém que está se utilizando do trabalho da moto, tem a moto quebrada. E aí ele vai ficar 2 dias aguardando a oficina. Ele não precisa de ficar sem trabalho. Uma outra moto que tenha já cadastro na prefeitura e passou por inspeção veicular e tem condição e está regular, ele pode se utilizar dela. Portanto, não há em nenhum momento a situação de que quem quebrou a moto e tem um problema na moto vai ficar sem trabalho. Ou seja, ele pode se utilizar de uma outra moto alugada, né? Muitas vezes as motos também são alugadas para essa mesma finalidade. No que tange aos equipamentos de proteção individual, as demandas que vieram do plenário, na forma de emendas, muitas contemplaram aquilo que era um desejo, mas não estava no projeto. Por exemplo, a situação que envolve o capacete do passageiro, que é uma situação que não estava previsto de quem é que seria o responsável por disponibilizar esse equipamento. Então, no texto consta que é responsabilidade da empresa oferecer para que o mototaxista, o motociclista tenha a disponibilidade desse equipamento de proteção para o passageiro. Vereador Nantes, vereadores aqui ligados à base, vários outros fizeram a mesma manifestação. Recebi ligação pessoal para que a gente não deixasse de fora isso e ficou contemplado. A situação que envolve no uso de equipamento de proteção, o colete refletivo para o passageiro. Tem uma emenda que surgiu aqui logo no começo da vereadora Eli Teruel e foi contemplado. A Câmara, os colegas aqui todos concordaram, no Colégio de Líder também não houve discordância, para que esse equipamento fizesse parte daqueles que serão oferecidos pelas empresas. A situação do seguro era uma situação difícil da discussão que envolve o seguro. Seguro de vida do condutor, de responsabilidade da empresa ou da cooperativa, seguro do passageiro e de terceiros. O vereador Silvão Leite trouxe uma proposta que envolvia a discussão das despesas funerárias, da assistência funerária.
Foi colocado que esse seguro tem que ter cobertura funerária para que possa, pelo menos, nesse momento crítico, fazer frente a essas despesas. Então, é mais uma contribuição que veio e que é muito interessante. Havia uma restrição com relação ao mesmo motociclista estar ligado a duas empresas e com riscos, com um problema que envolve responsabilidade solidária. Nós excluímos isso, ou seja, ele tem que estar vinculado a uma empresa. Uma sugestão que veio, que é bastante interessante, veio da bancada do PT e outros companheiros aqui, que trata de um dos problemas mais sérios do aplicativo, que é o estímulo à velocidade, oferecendo bonificações para que ele possa cumprir metas. E o jovem, no ímpeto de levar mais recurso para casa, ele acaba muitas vezes perdendo a vida. Então esse dispositivo é muito importante, e é muito importante que tenha no texto de lei. Tem uma proposta que surgiu com relação a estabelecimento por nós de preço mínimo por saída, e nós entendemos, junto com o pessoal que assessorou a comissão, do ponto de vista de direito administrativo e também civil, de que interferir nessa legislação, nesse tipo de atividade pode criar uma interferência do Poder Legislativo Municipal numa atividade econômica privada. Então deixamos sempre para não ter questionamento judicial. Essas são as alterações que vieram mais próximas da realidade do dia a dia dessa discussão que envolve o motociclista. Com relação ao credenciamento, o credenciamento ficou mantido com 60 dias para que se possa apresentar a documentação. E aqui vale muito bem uma explicação. 60 dias são contados a partir da autuação. Então, passados 10 dias, ele entrou com toda a documentação, a partir do momento que está autuado, conta 60 dias a partir da data da autuação, e não 60 dias formais previstos na regulamentação. Se ele entrou com 30, ele ainda tem mais 60 depois dos 30. O importante é que ele tenha assegurado o direito de 60 dias, para que ele possa entrar com a documentação, contado então 60 dias a partir disso. O prazo não é contado de forma direta. Fica suspenso, portanto, o prazo durante esse período. Há restrições com relação e foi incluído hoje, a pedido da vereadora Renata Falzoni, com relação a informações do assédio sexual, qualquer outro tipo de incomodidade nessa área, o aplicativo compartilha de forma anonimizada com o município, para que nós possamos tomar conhecimento e dar o tratamento que tem que ser dado. Ou seja, isso é um assunto que surge com frequência, ficou previsto que a gente possa ter esse tipo de trabalho em conjunto com as empresas. As empresas se obrigarão a compartilhar os dados com o município, portanto, há um compartilhamento de dados, nós podemos trabalhar praticamente junto. Essas plataformas têm facilidade com isso, elas já têm tudo isso, não tem inovação. E com relação às restrições que são impostas nessa regra de tentar regular o segmento, não tem como manter a atividade da cidade como um todo. Portanto, vai ficar mantida as restrições dentro do perímetro da lei de 1997, que criou o rodízio municipal. Nesse perímetro está excluído a atividade, está excluído ao longo dos corredores de ônibus, está excluído na zona máxima de restrição de caminhões, está excluído naquelas vias que nós conhecemos muito bem aqui, da lei de zoneamento, as zonas de centralidade, onde o ônibus transita em faixa exclusiva pela direita. Nessas vias, são vias geralmente de velocidade maior,
vias com muito mais fluxo, muito mais velocidade, essas vias ficaram excluídas. Foi proposto aqui uma situação muito importante, porque passou pela comissão de estudo, também o vereador Falzoni colocou, o vereador Ricardo Teixeira também sugeriu, que é o geofencing, ou seja, a possibilidade da gente trabalhar com um equipamento dinâmico em tempo real, podendo estabelecer a cerca virtual em cada ponto da cidade, de forma georreferenciada, não só pelo GPS, mas uma forma muito mais precisa, que envolve a antena de Wi-Fi, que envolve o Bluetooth do celular, que envolve os dados do celular, e nós podemos identificar exatamente aquilo. Tem uma notícia que sai por aí, é muito ruim, dizendo que quando chover o motociclista não vai trabalhar. Não é bem isso. Em situações de tempestades, vendavais, situações que a Defesa Civil avisa de que determinada área tem riscos para que as pessoas possam estar transitando, automaticamente isso será transferido para as intermediadoras, cooperativas ou empresas, e elas passam não mais a logar motociclistas para aquela área. Portanto, é uma responsabilidade compartilhada com as operadoras desse trabalho. Vereador Solival, quer falar? Só uma parte, nobre vereador Paulo Frange. Eu, quando fiz uso da palavra aí, eu apontei muito e questionei ainda aquilo que eu havia questionado na primeira versão, que era o artigo 12, melhor dizendo, é o artigo 12, e ele veio com a redação, alterada a redação, porém, vem constando as mesmas coisas, que é com dolo ou culposo, que para mim não tem, é a mesma coisa. Então, você está penalizando da mesma forma o infrator, de uma forma que não haverá mais a oportunidade dele se defender. Dialoguei muito isso com Vossa Excelência antes da discussão. Isso. E eu queria entender um pouco melhor qual que vai ser a sugestão para acolher no artigo 12, parágrafo 1º. Então, logo Vossa Excelência trouxe esse assunto, fizemos aqui uma consulta aos colegas, temos bastante colegas aqui com boa formação em direito, conversamos com quem nos assessora nesse tipo de trabalho e nos ajudou como procurador e não tivemos dúvida, tiramos a palavra culposo, ficou apenas doloso, para que a gente possa não penalizar de forma tão dura para esse tipo de incidente, ou na verdade sinistro, né? Ou seja, culposo seria sem intenção de cometê-lo. Exatamente. E o dolo, que seria com intenção. Isso. Esse está excluído. Isso. Então é a única mesmo alteração. Que seja dolo eventual. Ele sai, ele sabe que está alcoolizado, ele sabe que pode dirigir em velocidade, ele sabe que pode bater e matar em alguém, ele sai, mata. Essa infração é gravíssima, passível de cassação do cadastro. Ele vai continuar trabalhando onde quiser, mas não transportando vidas na moto. Obrigado, vereador Solival. Obrigado, vereador Paulo Frange. Não há mais oradores inscritos, encerrada a discussão. Há substitutivo para a leitura, que eu peço ao senhor secretário, que está aqui do meu lado esquerdo, sempre do meu lado esquerdo, querido Bezerra, fazer a leitura.